E nesse vídeo eu vou estar mostrando os bastidores da minha operação que me fez faturar quase R$ 50.000 nos últimos 30 dias vendendo produtos low ticket de até R$ 40. E o melhor de tudo, eu não precisei aparecer para fazer esse resultado e também foi totalmente automático no conforto da minha casa. Parece loucura, mas eu vou explicar para vocês como isso funciona na prática. Só para mostrar que não é fake, aqui tá, ó, deu uma atualizada. Quase 50 mil, né, e um gasto aí de R$ 32.000 em anúncio. O ROI tá um pouquinho apertado, mas ainda tá legal, deu para colocar aí quase R$ 20.000 de bolso. Preciso trocar de plataforma porque essa aqui tá comendo as minhas taxas, viu? Tivemos aí quase R$ 5.000 de venda pendente e aí 2 conto de vendas reembolsáveis. Tá bem legal, tá bem interessante, tá ok, mas esse não é o foco do vídeo. Então bora pro vídeo que eu vou mostrar com mais detalhes. Bom, rapaziada, tô aqui dentro desse mapinha mental, desse framework que eu desenvolvi aqui pra gente estar se aprofundando nessa aula, que eu quero passar algumas paradas interessantes para vocês e, né, como que vocês vão estar tendo resultados dentro do mercado de low ticket, até mesmo esse tipo de resultado que eu tô mostrando para vocês, ou então até mesmo melhor. Para a gente adiantar, né, vamos entender também o porquê, né, que a gente deve começar dentro do low ticket. É uma primeira questão aqui importante do low ticket que eu acho legal a gente pontuar, que é a questão do baixo custo e também a questão do risco. Diferente da galera do drop e do encapsulado, né, que eles precisam de estoque, logística, fornecedores, né, então eles podem até enfrentar problemas com a entrega. No caso nosso do low ticket, como a gente está trabalhando com infoproduto, a gente não enfrenta esse tipo de trabalho. E aqui dentro, né, também fazendo uma comparação de afiliado, né, a diferença é que low ticket a gente é o produtor, a gente não é afiliado, então a gente tem total controle da margem e da oferta do produto. Muitos afiliados aí podem sofrer problemas com questão de concorrência e também com a limitação que o produtor dá perante aquele produto. A questão de escala também, né, é importante pontuar que a gente, como faz uma venda de um produto online, né, seja PDF, planilha, etc., a gente não precisa de estoque, então a gente não tem limite de venda, a gente pode escalar até a lua se estiver dando ROI. E claro, aqui, né, para finalizar, a validação rápida do mercado. O low ticket, ele é muito simples, né, por ele ser barato e também resolver a dor. É uma solução muito simples para muitas dores das pessoas, então a gente consegue investir pouco e já ter a validação de um produto, né? A galera do drop ou então de encapsulado gastam muita grana para poder ter uma validação desse produto. Aqui se aprofundando, como eu acabei de falar, a gente trabalha com produtos online, então desde PDF, mini cursos, planilhas, dentro dessas plataformas, coloquei algumas de exemplo aqui, mas vai de você rodar na que você achar melhor, né? Hotmart aqui, Eduz, Monetize, Bripe, Qlify, TikTok, enfim. E uma parada legal também que a galera às vezes foca muito em PDF, né, em e-book, que a galera do low ticket, mas low ticket tem N variações e N formatos, né? Então, por exemplo, a gente consegue desenvolver um e-book, né, que é o clássico, resumos, mapas mentais, checklists, em questões de organização e ferramentas a gente consegue desenvolver planilhas, modelos e templates, packs, né, aqueles famosos packs de imagem, pack de música, pack de vídeo e até mesmo aí slides, etc. E claro, né, o famoso mini curso também, por ser um produto menor, a gente consegue também estar desenvolvendo aulas curtas e objetivas. Enfim, tem desafios, automações, fluxos, ferramentas que se encaixam bem no low ticket. Então a galera se priva muito aqui dentro desse mundinho, dessa bolha do PDF, do e-book, mas tem infinitas aí possibilidades e formatos para a gente estar desenvolvendo nosso low ticket. Então vamos aqui para o terceiro pilar que eu acho legal vocês entenderem, que é a questão de análise do seu perfil. A gente vai fazer aqui entender qual é o seu perfil. Eu sei que tem muita gente aqui assistindo que tem diferentes idades, tem diferentes tempos, né? Tem gente que tem o dia todo livre, tem gente que tem apenas à noite, tem gente que tem apenas a parte da manhã. E também a questão do caixa. Eu sei que aqui tem gente que às vezes tem um mínimo do mínimo, como também deve ter gente que tem um caixa muito alto aí para estar colocando como investimento. E o mais importante é a expertise, né? Eu sei que conhecimento nunca é demais, mas tem muita galera aí que deve estar assistindo que já tem uma bagagem, deve ter outras que não tem ainda, né? Porque a gente vai adquirindo conforme o tempo. E por que isso é importante? Pensar e entender também na questão de comparativo. Às vezes você é uma pessoa que não tem caixa nenhum, você vê a galera escalando absurdo aí, vendendo muita grana na internet, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e tu começa a se comparar. A barreira de entrada para você entrar no nível de um cara desse é muito alto. Às vezes, se você até mesmo tentar clonar uma oferta dele, às vezes ele está muito escalado no leilão, você vai precisar de muita grana para poder ganhar dele, e tu não tem. Então acaba que você começa a querer dar saltos maiores que a perna. Eu acho que assim é o ditado, mas enfim, começa de baixo. Se você não tem caixa, constrói uma operação pequena, pega uma ofertinha menor, vai ali desenvolvendo,
vai lucrando, vai economizando e aos poucos você vai crescendo. Não queira chegar sentando na janela, que não é bem assim que a banda toca. Então, você entendendo qual é o seu perfil e aonde você se encaixa, né? Você não sendo rígido e criterioso com você, se adaptando, entendendo as condições que você tem no momento, seja ela caixa, tempo ou então habilidade. Pô, a habilidade é que você consegue consumir muito conteúdo no YouTube e aprender bastante coisa. Se você não tem tempo, tenta encontrar, às vezes, um final de semana, um horário antes de entrar no trabalho, um horário pós-trabalho, não sei. Não dê desculpa, faça acontecer. Eu sei que você tem um tempo aí que você consegue se dedicar a isso. E caixa também, vai juntando. Se você realmente está zerado, faça ali um caixazinho ali, pelo menos 200, 300 reais, para você colocar em teste. E pensa que é um investimento, é um valor para você entender como funciona se você nunca anunciou. E o porquê disso que eu quero que vocês entendam, que é os tipos de risco. Hoje, né, a gente aqui no mercado de low ticket, a gente tem a galera que roda o direto, né, o famoso tráfego direto, e a galera que roda aí o famoso X1. Então, dentro dessas duas vertentes, a gente tem um risco maior, que eu gosto de considerar, que acaba sendo o tráfego direto. É um pouco mais complexo de validação, é um pouco mais criterioso, às vezes precisa de uma análise melhor, um conhecimento maior, às vezes até mesmo um pouquinho de caixa maior do que o X1. Hoje o X1 no WhatsApp aí tá vindo muito em peso e muito forte, e também dando oportunidade para galera que tem pouco caixa conseguir pagar uma conta ali, às vezes até mesmo cobrir, né, ou então manter o salário que ele tem no emprego. Tem muitas operações do X1 que não escalam tanto também, elas têm um teto ali que para ali no salário, 2 ou 3 salários por mês, que já é o suficiente e faz a diferença no bolso de muitas pessoas. Então, entenda qual é o seu nível, qual é o seu perfil, para ver se você se encaixa mais aqui e se encaixa, ou então se encaixa aqui. Tá, Samuel, mas como que eu vou saber isso? Bom, bem simples. Cara, se você tem R$1.000 assim para queimar, que não vai te fazer falta, vai pro direto que você vai conseguir aí testar bastante ofertinha, vai ficar legal. Se você tem medo de gastar R$1.000 e você tem menos que isso ali, vamos colocar uns 500, abaixo de 500, fica aqui no X1, vai na manha, vai tranquilo que você consegue ter bons resultados e aprender bastante também antes de cair no oceano do tráfego direto, que tem bastante tubarões. Mas o que é tráfego direto e o que é X1, Samuel? Cara, bem simples. Eu sei que tem muita gente do X1 aqui que está em alta, né, hoje em dia, mas o X1 é basicamente você fazer anúncio. Esse anúncio vai jogar para o WhatsApp, aí a gente desenvolve uma automação dentro de um bot. Esse bot ele conversa automaticamente com o cliente, a gente não precisa estar ali de prontidão respondendo esses leads, e ele dispara o funil, faz a venda ali direto e o pagamento vai direto para o seu Pix. Então, é uma operação aqui. Essa operação é bem simples de colocar. Você não tem muitos bots aí que você consegue utilizar a parte gratuita deles. Então, acaba que o custo, né, para colocar essa operação no ar é muito menor comparado ao direto. A diferença do direto é que a gente também vai fazer anúncio, porém a gente precisa de um site, né? Tanto seja ele quiz, VSL, um typebot da vida, ou uma página de vendas em uma famosa landing page. E aqui, para colocar no ar, a gente precisa já de um domínio de um servidor. Então, até mesmo uma ferramenta aqui de quiz. Está em média, aí, se eu não me engano, R$97, R$197, não sei dizer. E a gente precisa também de uma plataforma que vai fazer o gerenciamento tanto do pagamento, né, processar o pagamento do nosso cliente, como também está hospedando o nosso produto. Tem N plataformas aí no mercado, com uma taxa maior, uma taxa menor. Tem umas que tem uma boa área de membro, tem umas que não tem, mas é simplesmente isso. Esse exemplo aqui é mais para vocês entenderem o caminho. No direto é mais ou menos assim, a gente anuncia para um site, né, para um quiz, para uma página. Dentro desse site a gente convence o nosso cliente, ele vai para o checkout, faz o preenchimento do pagamento e cai a nossa comissão lá da plataforma. É claro que tem taxa, tem, enfim, N coisas que depois de um tempo, 1 ou 2 dias, tu consegue sacar esse dinheiro para tua conta. Fazendo aqui a diferença rápida do X1, que não tem isso. Anúncio, WhatsApp, robô e pagamento direto na sua chave Pix. E eu quero passar uma questão bem importante aqui para vocês, que quando vocês, né, muitos já devem estar minerando, muitos já testaram ofertas, colocaram no ar, ou então, às vezes, é o primeiro contato que você vai ter com o low ticket agora e com o mercado digital, que é bem simples, não teste apenas uma oferta. É muito comum a galera se empenhar, vir com muito ânimo para esse mercado, e aí começa a mineração, faz toda ali a estrutura, bota a oferta no ar, a oferta não funciona e já desiste, porque ela gastou muito empenho. Então faça todo esse processo inteligente. Vou explicar mais ou menos como funciona a minha operação para você não se frustrar e perder seu dinheiro também. E por que não testar apenas uma oferta? Porque às vezes é muito comum a gente ter, né, esse pensamento que às vezes o cara mais inteligente, o expert na área,
ele vai ganhar vantagem da gente, ou vai ganhar vantagem do mercado, mas não é bem assim. Quem vai ganhar de fato aqui, quem vai ganhar dinheiro é o cara que mais vai colocar oferta para testar. Então essa imagenzinha aqui é bem interessante e se aplica bastante aqui para o nosso mercado. Foque agora em ofertas pequenas e no começo teste várias, teste o máximo que você conseguir, não teste apenas uma. E por que de tudo isso, né? Porque aqui o foco é que você crie o seu operacional, que você crie uma empresa, né? A gente não está aqui para brincar de ganhar dinheiro e muito menos fazer um teste, largar e já pular para outro galho. Eu sei que muita gente faz isso aqui dentro, mas aqui o nosso foco é criar um operacional, criar uma empresa para funcionar ao longo prazo, não é funcionar durante um período pequeno e depois acabar. Vamos dizer que você é a 7ª oferta, você não tem nada estruturado, você pede demissão e quando essa oferta morrer, o que você vai fazer? Talvez foi sorte aquele acerto, entendeu? Então fique muito ligado nisso. Beleza, né? Aqui agora vamos entrar na parte mais importante, né? Que é o como fazer tudo isso, né? Como que a gente vai criar esse processo, como que a gente vai criar essa estrutura, né? A primeira parte a gente precisa entrar dentro da mineragem, que é a espionagem, a gente entender e procurar ofertas que já estão validadas no mercado atualmente, a gente trazer tanto para a gente olhar, se inspirar, modelar, ou então até mesmo ali a galera que clona. A gente vai encontrar grande parte dessas ofertas na biblioteca de anúncios. É claro que tem N lugares para você minerar, Reclame Aqui, tem o SimilarWeb, tem a próprio feed do Instagram, mas o principal de todas elas aqui é a biblioteca e é que eu vou estar passando para vocês. E como que a gente faz essa mineração dentro da própria biblioteca de anúncio? É com palavras-chave. Não adianta. Até criei esse fluxo aqui para mostrar para vocês como é. Então a gente vai entrar na biblioteca de anúncios do Facebook e vai minerar por palavras-chave certas. Quando a gente consegue ter um processo e definir a forma correta de mineragem, fica muito mais fácil e também a chance da gente encontrar ofertas escaladas e não perder tempo aqui dentro é muito maior. Então vamos lá, seguindo desse ponto que a gente precisa de palavras-chave para minerar dentro da biblioteca de anúncios, a gente precisa arrumar essas palavras. E aonde a gente vai encontrar? Cara, eu tenho muito aí na internet, tem muita gente no YouTube que ensina, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar meu próprio documento de palavras-chave. Por quê? Está sempre renovando, está sempre atualizando e nunca fica com aquela parada fixa, porque muita coisa muda dentro do mercado e eu acho legal vocês fazerem isso. E uma forma que eu utilizo para a construção desse documento de palavras-chave é desenvolver o meu próprio prompt de IA. E eu vou estar ensinando vocês a fazer isso também. Eu não quero que vocês copiam aqui o meu prompt, até porque não é meu prompt, deu uma mexida, né? Mas eu quero que vocês partam com base nisso daqui, né? Com base no que eu vou passar para vocês. Vocês façam o próprio de vocês. Porque não fica uma parada única, fica uma parada adaptada e personalizada para cada um. E assim, a chance de acerto fica muito maior. Ninguém tá olhando e observando a mesma oferta, entendeu? Então vamos lá, o que é esse prompt? Bom, você vai seguir uma linha semelhante a essa, não quero que você dê um Ctrl+C aqui e cole, mas eu quero que você possa melhorar, ou então até mesmo brincar com esse prompt. Isso aqui é só para você ter um norte. Mas vamos lá, atue como especialista em tráfego direto e espionagem de ofertas low tickets até R$ 37,00 na biblioteca de anúncios do Facebook. Sua missão é identificar os 10 maiores nichos amplos e promissores do mercado digital e dentro de cada nicho você vai listar pelo menos 3 subnichos específicos, com foco em dores e desejos claros de persona. Priorizar áreas que existam produtos de entrada, fáceis de escalar no tráfego direto. Só aqui ele já vai te dar muitos nichos e muitos subnichos. E dentro disso, você vai separar os nichos que fazem mais sentido para você, os subnichos que você tem mais interesse, e a partir daí você vai ter um norte para seguir dentro da biblioteca. Após você selecionar ali o nicho que faça mais sentido, você vai colocar. Seu objetivo agora é identificar as palavras-chave mais relevantes para validar e posicionar um infoproduto digital. Nicho, subnicho, aqui você vai colocar o seu nicho e o subnicho que você escolheu e decidiu, e vai pedir para ele listar as palavras-chave principais desse subnicho ou do nicho, e pode também incluir variações em busca tanto de inglês e tanto em espanhol, quando for aplicável. Aponte também possíveis mecanismos únicos, promessas, métodos, segredos e fórmulas, que tudo isso, não só palavras-chave, mas podem te ajudar dentro da biblioteca de anúncio a ter uma pesquisa mais aprofundada e encontrar bastante oferta aí que talvez esteja oculta. Você vai pedir também, isso daqui é relevante, você pode pedir se quiser, e liste também expressões de busca usadas com quem procura esse tipo de solução. Exemplo, guia, checklist, e-book, curso, etc. Só com esses 2 prompts, tu consegue ter uma base bem interessante e desenvolver também o seu documento. Você vai criar lá documento de palavras-chave por nicho, colocar as palavras-chave que você achou, e você pode ir pegando esses termos, mecanismos, palavras e jogando dentro da própria biblioteca de anúncios
aqui e você vai fazendo a sua mineração. E é isso, definiu as palavras, você vai jogar na biblioteca, vai trabalhar em cima disso e vai começar a minerar e encontrar as suas ofertas. E beleza, Samuel, e como que eu vou fazer esse processo? Já tenho as palavras-chave, já tenho meu documento todo feito, bonitinho, certinho. A gente vai criar um sweep file. E o que é isso? Também é um outro documento. Esse documento pode ser tanto um Docs, um Word, ou então até mesmo uma planilha, vai a critério de você. Eu vou dar um exemplo aqui, que seria assim, ó, biblioteca 01, o link, né? O dia 1, que eu vou fazer a análise daquela oferta, o dia 2, o dia 3 e o status. Ficaria mais ou menos assim. Aqui o nome da biblioteca de anúncio da oferta que eu estou analisando. Aqui o link daquela biblioteca. O dia 1, né? O primeiro dia que eu fui fazer a análise para ver quantos criativos e quantos resultados estavam ativos naquela oferta. Bom, dia 2, eu volto lá, faço a mesma análise. Aí eu preencho aqui quantos resultados estavam ativos naquele horário daquele dia daquela oferta. Dia 3, a mesma coisa. E com base nisso, eu consigo ter um status se vai ser aprovado ou reprovado. E também se aplica aqui para quem gosta de planilha, né? Você pode fazer também a sua planilhinha aí, a data, o nicho, o nome do produto, link da biblioteca e seguir dessa forma. Vai do que for melhor, do que fizer mais sentido para você, beleza? Bom, e qual vai ser seu próximo passo, então? Já tenho o documento, já tenho a estrutura bonitinha, o que eu vou fazer? Eu preciso que você minere 10 ofertas no mínimo. Porque o que acontece? Hoje em dia foi o que eu falei, a galera se empenha tanto em encontrar essa primeira oferta, às vezes ele olha assim, ele não tem tanta experiência, ele fala, meu Deus, encontrei uma oferta muito escalada que não sei o que e tudo mais. Às vezes aquela oferta já é uma oferta saturada do mercado, só que você não tem base, não tem conhecimento disso. E aí você vai tomar fumo, você vai colocar para rodar e vai cair no leilão, não vai fazer as coisas direito e vai acabar desanimando, porque tu vai acabar gastando tempo e dinheiro também referente a isso. E aí tu vai achar que o mercado não funciona e vai sair fora. A barreira é um pouquinho alta e também você tem que ter paciência e tem que ter estrutura. Tem que ter também aquele mindset blindadinho, que é clichê, mas você sabe disso. E que é o que eu estou te passando. Se você tem um processo, você tem uma estrutura e você olha aquilo como uma empresa, por mais que demore meses para você acertar ou para você conseguir escalar, vai fazer sentido no longo prazo, entendeu? É aquele clichê, né? No longo prazo eu não perco. Mas enfim, você lá, seu jovem louco-tiqueiro, você vai ter suas 10 ofertas que eu pedi para você minerar, você vai cadastrar dentro do seu documento, nesse formato aqui, seja assim ou planilha, e você vai monitorar por 3 dias. Depois disso, você vai ter uma base desses 3 dias, das 10, quais foram as melhores que se mantevem em questão de resultado, que ainda estão escaladas. Depois você vai olhar o quão fácil é a modelagem ou então a clonagem daquele tipo de oferta, porque às vezes tem ofertas muito complexas, que tem um entregável muito complexo para ser desenvolvido, que vai consumir muitos dias para fazer. Então, com base nas 10, você vai... Vamos dizer que das 10 você encontrou 5 que faz sentido ali, que se mantiveram escaladas, e dessas 5, apenas 2, ou apenas 3 são ofertas ali que são fáceis de modelar ou de clonar. Então, definiu, a gente vai partir para a fase de teste. E o que eu quero que você faça? Você definiu as 3, você vai colocar elas numa sequência. Você vai pegar a primeira que você fala, pô, é essa que eu quero testar, essa que eu vou colocar para rodar. E eu vou pegar aquele mecanismo, aquele termo de pesquisa e vou voltar na biblioteca e vou fazer mais análise de mais concorrentes daquele tipo de oferta. Com isso eu vou ter mais ideias de criativo, mais ideias de página, mais ideias de entregável e de funil. Assim eu consigo ter um repertório e olhar, né, um overview de tudo que está funcionando e do que não está funcionando daquele nicho, daquela oferta, e também de quem é os concorrentes, para ver quem que de fato que eu vou enfrentar no leilão, entendeu? Então você vai fazer isso com a primeira, com a segunda e com a terceira. E aí, você terminando de montar a primeira, você vai partir para a segunda, deixar ela pré-pronta, não precisa deixar simplesmente pronta, mas deixe pronta, porque caso a primeira não venha dar certo, você já tem meio caminho andado da segunda, e aí você já consegue rapidamente botar ela no ar também fazer o teste, não vai deixar ter aquele delay, aquele desânimo da montanha-russa, que é se você não acertar de primeira, você se desanimar. Cara, bem simples, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, escala e também teste, mas, né, passando aqui bem rápido, o que eu gosto de fazer? Estrutura de teste criativo, ABO 151, aqui a gente coloca orçamento de conjunto de anúncio, uma campanha para 5 conjuntos, ó, conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, conjunto 4, conjunto 5, e cada conjunto vai ter um criativo, criativo 1, criativo 2 e por aí vai. Bom, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um ticket dentro de cada conjunto e deixar rodar
por 24 horas, ou então um dia e meio, e assim eu já consigo ter uma análise. Não pause e deixe rodar. Aqui a gente não quer visar lucro, aqui a gente quer entender o que vai performar melhor, a gente quer encontrar o criativo campeão para depois a gente levar para escala. Bom, e como que eu escalo? Cara, tem várias formas de escala, várias estruturas de escala, mas aqui eu acho legal para vocês aqui esse tipo de estrutura, CBO 11X. Perdão, aqui seria orçamento de campanha, acabei pegando o print errado. Então vamos dizer que dos 5 criativos que a gente testou, apenas 3 deram certo. Então a gente vai criar aqui uma campanha para um conjunto e colocar esses 3 criativos. E vai deixar o próprio Facebook trabalhar e entender o que vai performar melhor, visando o nosso lucro. Fechou? Então é isso, rapaziada. Esse foi um overviewzinho aqui de como que eu faço e como que eu atuo a minha operação. Se você quiser e tiver interesse em aprender mais, eu desenvolvi uma aula explicando e se aprofundando um pouquinho mais sobre esse mercado. E eu acho legal que vocês possam aprender bastante lá. É uma aula secreta, ela não está liberada aqui no YouTube. Se você quiser o acesso dela, me chama no WhatsApp, o link está aqui na descrição, ou então no primeiro comentário fixado. E me manda mensagem lá que eu vou estar te encaminhando o aulão para você assistir. E também se quiser trocar uma ideia comigo, e um bate-papo será bem-vindo. Fechou? Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até mais. Valeu, falou, fui.